Já pensou como seria difícil ter vontade de conhecer um lugar novo, visitar uma exposição que quase todos os seus amigos foram, assistir a uma peça de teatro e perceber que sua deficiência te impossibilita de ter essas experiências? Hoje nós vamos descobrir como está a questão da acessibilidade na cultura. Nossa convidada é a artista plástica Marina Baffini, fundadora da empresa Inclua-me. Marina, você acha que as pessoas pensam na dificuldade que existe para as pessoas com deficiência visitar um teatro, visitar uma exposição de pintura, de artes plásticas? As pessoas, no geral, elas pensam sobre isso, dessas dificuldades? Sim, atualmente isso tem crescido bastante, né? Antigamente a gente ouvia muito falar em acessibilidade física, rampas e acessos que possibilitassem principalmente as pessoas com deficiência física a estarem nesses espaços. Hoje não, hoje nós ampliamos bastante essa questão de acessibilidade, pensando também nos deficientes visuais, deficientes intelectuais, auditivos, então isso tem crescido muito aqui no Brasil. O que eu quis dizer foram as pessoas sem deficiência, elas se preocupam com isso hoje, elas têm uma certa preocupação se a pessoa com deficiência vai chegar lá e vai ser bem assistida ou não? Sim, hoje em dia tem. Tá. E as pessoas com deficiência, elas quando pensam ou recebem um convite para ir a um teatro, ir a um cinema, ir a uma exposição qualquer de escultura, elas se preocupam, poxa, será que eu vou ser bem aceito? Será que eu vou conseguir aproveitar essa exposição? E chega ao ponto de desistir, caso o número de barreiras na cabeça dela é tão grande, ela chega a desistir do evento? Sim, porque tem muitos lugares que ainda não entraram nesse ritmo, né? Ainda não ampliaram a questão de acessibilidade para todos. Então, isso se torna uma barreira e às vezes até tem alguns equipamentos, mas existem também as barreiras atitudinais. Então, os educadores, a equipe talvez não esteja tão preparada para receber esse público, que tem suas especificidades, né? E as pessoas também buscam as informações por propaganda de internet e tudo mais. Então, a maioria dos museus, institutos que têm alguma oferta no sentido da acessibilidade costumam divulgar nesses meios de promoção, né? No plano geral, São Paulo você acha que está bem em termos cultural para receber as pessoas com deficiência? Ou seja, nós temos aí um grande número de espaços inclusivos? Sim, São Paulo sim. São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades maiores sim. Agora o interior ainda precisa ampliar um pouco essa questão, né? Os museus ainda estão começando a dar os passos nesse sentido. Mas na cidade de São Paulo tem muita coisa já com acessibilidade. Não total, mas tem bastante. Tem bastante coisa. Hoje a acessibilidade física ela está sendo fiscalizada, está sendo olhada e o pessoal está se preocupando com isso. Isso, então. Você disse da acessibilidade atitudinal. Exato. Acessibilidade atitudinal, explicando melhor, são a relação entre pessoas. Então, os funcionários, os recepcionistas, os diretores, todo mundo que trabalha no ambiente para receber uma pessoa com deficiência, ela tem que estar preparada para receber essa pessoa. Ela tem que conhecer pelo menos um pouco de cada deficiência para saber as especificidades e saber como lidar com essa pessoa, certo? A acessibilidade atitudinal hoje eu acho que é o caso mais importante. A física, as barreiras, elas geralmente são transpostas com ajuda e tudo mais. Não que eu esteja concordando com isso. Nós temos que ter acessibilidade total. Sim. Mas a atitudinal, às vezes, fere, né? E a atitudinal até supre a questão da acessibilidade física, né? Porque se tem uma equipe ali com conhecimento, ela acaba superando até os problemas de acessibilidade física. E tanto que quando eu faço projetos para os museus, eu sempre dou o curso para a equipe. Porque não adianta o museu ter o material se não souber como usar. Então precisa ter esse preparo. Muitas vezes a atitude de funcionários faz a gente voltar. Eu já voltei de determinados lugares em que eu recebi um tratamento que não era adequado, às vezes até meio grosso, e eu resolvi desistir do projeto que estava na minha mente ali na hora de assistir uma peça ou qualquer coisa assim. Até de ir ao cinema, alguns anos atrás, eu desisti por conta de atitude de funcionários. E às vezes a pessoa erra também por não ter o conhecimento adequado.
de como agir, né? Porque na nossa época não tinha tanto essa convivência com pessoas com deficiência em escolas, como tem hoje. Isso favorece bastante para que as próximas gerações já estejam mais aptas, né, a lidar com as diferenças. Nós temos hoje em São Paulo cerca de 110 museus. Desses museus, quais deles você acredita que está preparado para receber pessoas? Tem bastante museu. Preparado que eu digo é você lida mais com o fator do cego, né, da deficiência visual. Mas quando eu falo preparado, eu falo de tudo. De Eu trabalho com todas as deficiências, você trabalha com sim, todas? mas Ótimo. minha pesquisa é mais voltada ao deficiente visual, porque a adaptação de obras plásticas, né, que são visuais, eu acho que esse grupo é o que fica mais prejudicado no acesso quando ele não é muito bem desenvolvido. Então, minha pesquisa é mais focada nisso, mas eu atendo todas as deficiências. Bom, eu vou citar primeiro o Memorial da Inclusão, que eu acho que é um espaço que deve ser conhecido por todos, pessoas com e sem deficiência, porque é uma verdadeira aula, né, que se tem lá a respeito de todas as questões ligadas a esse tema. A Pinacoteca do Estado também tem um projeto muito legal. Tem o Museu Afro Brasil, tem muita coisa, tem obras que eu fiz também que estão lá. Tem o Catavento Cultural, tem o setor Biomas do Brasil também, que foi um projeto meu que está muito bacana, muito bonito. Tem o SESC, né? Vários SESCs têm se ligado nisso, tem sido um trabalho em grande parceria com os SESCs. O Museu Casa Guilherme de Almeida tem um projeto também muito bonito de acessibilidade, que eu fiz em 2015, um projeto lindíssimo. Tem bastante coisa que hoje está cada vez mais ampliando, né, essa questão, se abrindo mais para os museus. O MAN também tem uma preocupação com isso, também sempre eles pensam em algumas atividades, algumas ações educativas nesse sentido. O Museu do Ipiranga, que vai reabrir, é um projeto bem bacana, bem grande nesse sentido da inclusão. O Museu da Imigração está até em busca do selo de acessibilidade, são os próximos passos aí que ele pretende dar nesse sentido. Então, tem bastante coisa acontecendo. Hoje as pessoas com deficiência estão virando protagonistas da sua vida, elas estão se atirando no mercado de trabalho, estão visitando, estão saindo sozinhas, estão indo para espetáculo sozinho. Onde que eles conseguem informação para saber se o teatro está acessível, se o cinema está acessível, se o museu está acessível? Onde buscar essas informações? Na internet seria um primeiro passo, mas ainda as informações lá às vezes não estão atualizadas, às vezes há ruído na comunicação, né? Existem falhas. Então, meu conselho é que elas telefonem para o lugar e perguntem. Tem que ser claro, né? E perguntar, questionar se tem, o que tem, o que oferece. Até questão de cortesia, muitas vezes há essa demanda e as pessoas nem ficam sabendo que isso pode ser viável. Então, a melhor coisa é a comunicação, tentar telefonar, perguntar, demonstrar seu interesse, porque os locais querem receber esse público. E muitas vezes eles também não sabem como atrair, né? Então, isso é uma questão que a gente vem discutindo bastante. Como convidar? Às vezes o convite vai para o instituto e não chega na mão de quem está precisando, dos participantes, né? Fica uma coisa ainda... Ou seja, como deixar claro que o meu ambiente é acessível. É acessível, Isso ainda não está 100% ideal, né? Mas está caminhando. Então, eu acho que a pessoa... Seria, por exemplo, toda vez que tem propaganda de shows, principalmente esses shows com grandes estrelas aí, que vai lotar da multidão, grandes peças de teatro, shows internacionais, quando se faz a propaganda na televisão, no rádio, na revista, no jornal, qualquer coisa, já deixar lá uma nota, uma né? nota bem em negrito ou em Sim. vermelho, fala assim, olha, nós estamos preparados para te receber. Sim, seria necessário, mas isso ainda não vejo acontecer em grande quantidade. Até mesmo a Bienal Internacional, que é uma exposição, talvez a maior, né, aqui de São Paulo, e às vezes não é dito que tem projeto de acessibilidade lá. Eu mesma fiz 2 projetos lá, na 31ª e na 32ª, e não vi uma divulgação muito intensa a respeito disso. Então, às vezes as pessoas deixam de ir visitar porque desconhecem que há o acesso. O que significa dizer que uma peça ou um show, ela está acessível? O que significa dizer isso? O que pode ser levado em conta? É que ela tem condições de ser apreciada por qualquer pessoa e que as pessoas vão compreender aquele espetáculo, seja ele qual for.
Então, tem um intérprete de Libras lá no isso, palco. eu ia falar. Tem audiodescrição, tem intérprete de Libras, são os recursos básicos, né, e o acesso físico, os recursos básicos para qualquer evento acontecer de forma adequada. Diferentemente do que as pessoas podem imaginar, a audiodescrição não é a transmissão do que tá, das palavras, do que está sendo dito pelos artistas, e sim uma cabine que fala para as pessoas cegas em que ambiente eles estão. Se a sua direita tem isso, a sua esquerda está aquilo, na sua frente tem um palco arredondado, quadrado, com tanto de altura, a pessoa está vestindo terno, está vestindo roupa, ela descreve o ambiente, isso é audiodescrição. Isso é muito importante para as pessoas cegas, para saber em que ambiente ela está. Isso, e também cenas que acontecem sem fala. Então, entrou uma pessoa e colocou o chapéu sobre a mesa. Isso tem que ser dito porque a pessoa cega não tem essa informação, né? Então, qualquer coisa que acontece que não está sendo dita nos diálogos, existe essa narrativa. A pessoa da audiodescrição fala para você. Quais são os principais erros que um espaço cultural pode cometer? Eu vejo que, às vezes, esses espaços se preocupam em transmitir, por exemplo, uma obra de arte, em transmitir somente a informação da imagem e não se preocupam com a experiência estética da pessoa. Eu acho que isso é um erro e que a gente pode melhorar bastante nesse sentido. Você acha que por falta exemplo, consultar as pessoas deficientes? Também pode ser. Eu acho que às vezes isso com certeza é uma necessidade, né? No meu trabalho eu tenho essa consultoria, nada sai do meu ateliê sem passar literalmente pelas mãos da minha supervisora, que é a Roseli Garcia, que domina muito esse tema, esse conteúdo. Da arte, né? Ela é cega congênita e tem um domínio incrível sobre esse tema, mas eu penso que os espaços, eles às vezes se preocupam na adaptação da obra em termos de leitura de imagem. E a experiência estética, que vai além da leitura da imagem, às vezes fica a desejar. Então, tem ali a obra simplesmente com um relevo. Tá, mas qual é a textura desse material? Né? É uma unha de uma pessoa? Então, tem que ter a textura da unha. É um cabelo? Que textura a gente pode usar que se assemelha a um cabelo? Né? É um animal? Então, tem texturas com pelos, com coisas que representam muito bem isso. Então, eu procuro fazer sempre essa analogia. Se é uma exposição de arte contemporânea, né? Então, eu não tenho como adaptar, não tenho como fazer uma réplica de uma instalação. Mas quais experiências eu posso proporcionar a essa pessoa com deficiência que seja o mais próximo possível à pessoa que não tem deficiência? Ok. Nós estamos conversando com a Marina Baffini, que é artista plástica. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.